A Petrobras já está há muitos dias sem reajustar os preços, tá? Essa história da Petrobras não é pouca coisa, não. Muito tempo sem mudar nos seus preços, aumenta a expectativa de que nos próximos dias a empresa acabe subindo, especialmente o preço da gasolina, tá? E o mercado fica esperto com isso, porque hoje o barril do petróleo está ao redor dos US$ 120, mas a maior parte do mercado acredita que em breve os barris devem superar a barreira dos US$ 130. E aí a política de preços da empresa estabelece que pratica-se no mercado interno o nível de preços que é visto no mercado externo. Portanto, deve haver reajuste. O problema é, e a pressão política que está em cima da Petrobras nesse momento? Como que supera um negócio desse, tá? Bom, se ela não fizer o repasse, a gente pode ver sim um impacto robusto no valor das ações da empresa estatal, tá? Porque o mercado vai seguramente interpretar isso como uma intervenção do governo na empresa. Lembrando que o governo já está tentando mexer os pauzinhos dele ali na empresa por meio da mudança da diretoria e do próprio presidente da estatal, o José Mauro Coelho, que deve ser substituído pelo Caio Paes de Andrade, mas não houve a mudança ainda. E aí o governo está tentando de outra maneira. Que outra maneira? O ICMS. O teto do ICMS, a gente já viu as movimentações acontecendo nos últimos dias por isso, e ontem a gente teve um resultado disso de maneira um pouco mais palpável lá no Senado Federal. Na Câmara, já havia sido aprovado na semana retrasada esse PLP 18, é um projeto que estabelece a limitação da cobrança do ICMS, que é o principal imposto dos estados, sobre alguns itens, tá? Como telecomunicações, energia elétrica e também combustíveis. O projeto estabelece que os estados não podem cobrar mais do que 17% de ICMS sobre estes itens, porque eles passam a ser considerados itens essenciais. E isso significa, na prática, para os estados, perda de arrecadação, certo? Por isso que havia uma tensão, mas não teve nem graça. Ano eleitoral, os políticos querem mais fazer todo tipo de gentileza, mesmo que seja com o chapéu dos outros, né? Houve algum tipo de questionamento, inclusive de alguns parceiros do presidente Jair Bolsonaro, né, de aliados dele, que querem concorrer ao governo dos seus respectivos estados. Esse, obviamente, é um ano eleitoral, e o plano de fundo de tudo isso aqui são as eleições, que vão acontecer agora no mês de outubro, certo? E aí já houve aprovação na Câmara ontem. Houve também a aprovação lá no Senado Federal desse projeto amplamente aprovado. No Senado foram 65 votos favoráveis, apenas 12 votos contrários, tá? E houve vários destaques apresentados, mas só um foi aprovado. O que é isso, né? Só para você não se perder nesse papo legislativo chato, a Câmara, o projeto entrou no Congresso Nacional pela Câmara, certo? A Câmara foi lá e aprovou, também por ampla maioria, foram 400 votos favoráveis. E aí tem que ser validado no Senado. Se eles aprovam no Senado Federal o projeto inteirinho, do jeito que ele saiu da Câmara, aí ele vai direto para a sanção do presidente da República. Mas, como houve a aprovação de um destaque, então o texto tem que ser de novo votado na Câmara e depois ele segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Esse destaque é um apensado, né? Uma alteração do texto, né? Como o próprio nome já nos induz a entender, é isso mesmo, certo? Qual foi o destaque que foi aprovado ontem? É um destaque que determina que a União deve compensar os estados e os municípios para que eles mantenham a execução proporcional de gastos mínimos constitucionais. A Constituição estabelece gastos mínimos no setor de saúde e no setor de educação. E aí eles falaram, olha, beleza, a gente vai diminuir a arrecadação dos estados, mas a União vai ter que compensar esses entes subnacionais, né, os municípios e os estados, para que eles não corram o risco de descumprir os mínimos que são estabelecidos pela Constituição, porque essa grana do ICMS vai em grande parte também para a destinação de gastos com saúde e com educação, tá bom? Vamos continuar prestando atenção nesse noticiário. Agora, talvez hoje é terça-feira ainda, tem um feriadão pela frente. Vamos ver se o governo vai ter força para conseguir aprovar na Câmara ainda nessa semana. Eu acho que sim, tá? Porque tem uma pressa para aprovar isso aí. Essa aprovação já era esperada, não tem nenhuma grande surpresa em relação a isso.
E agora a gente vai prestar atenção se também vai abrir caminho para aprovação da PEC, né? Essa PEC que vai permitir que os estados não só agora, essa limitação é obrigatória, né, dos 17%. Se a PEC passar, vai permitir que os estados até zerem as alíquotas do ICMS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. E a União vai poder compensar os estados para que eles não tenham essa perda de arrecadação, até o limite desses 17% que já vão ter sido aprovados, tá? Então são dois projetos casadinhos ali. Essa PEC que vai ser apresentada também estabelece que a União vai poder cortar PIS, COFINS e CID, os impostos federais que incidem sobre a gasolina e sobre o etanol, tá? Os estados, óbvio, querem compensação disso, e isso tem um custo. Esse custo, segundo o governo, deve sair da grana que a União embolsou com a privatização da Eletrobras e também com os dividendos da Petrobras, e essa grana vai, na prática, furar o teto de gastos, porque o governo vai gastar mais do que a regra estabelece, né? Que é o limite de gastos do governo, como o próprio nome já diz também. O mercado fica atento a isso, porque pode acabar representando risco fiscal. Por um lado, isso pode acabar até aumentando a inflação, mas o objetivo do governo é reduzir a inflação, é mostrar, deixar folga no bolso dos consumidores agora, tá? O governo aposta que isso vai reduzir em R$ 1,65 o litro da gasolina, em 76 centavos o litro do óleo diesel. O custo da mudança é estimado em 46,6 bilhões de reais, tá? Vamos ficar de olho neste noticiário, porque faz muita diferença, né? E ó, quanto tempo vai durar isso? Isso é o mais importante. Até dezembro, hein? Então a gente vai queimar a privatização da Eletrobras, a gente vai pegar os dividendos da Petrobras para baratear o combustível por 6 meses. Se mudar o governo, muda toda a história. Bom, ou talvez não. Talvez mude o governo e não mude o benefício. Obviamente um projeto de fundo eleitoral, embora faça sentido diminuir a cobrança de impostos sobre as pessoas, especialmente no momento em que os estados estão com seus caixas reforçados. Mas a gente não está falando de uma medida bem feita, bem estruturada, bem nada aqui, né? A gente está falando de um objetivo claramente eleitoral. O presidente Bolsonaro corre contra o tempo, por isso são irmãos gêmeos esse noticiário. Quando a gente fala de política de preços da Petrobras, quando a gente fala de intervenção do governo na Petrobras, quando a gente fala de Petrobras demorando para fazer reajuste, porque agora tem uma defasagem grande dos preços internacionais em relação aos preços aqui no Brasil, o noticiário gêmeo disso é essa votação da PLP 18 no Congresso Nacional e essa PEC também que deve ser apresentada nos próximos dias. Tá bom?